Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de João, capítulo de número 4, versículo de número 7 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós a perfeita e a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra de Deus. Por favor, podeis se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, que fala acerca do amor de Deus, que fala acerca da caridade, porque quando nós falamos de caridade, algumas Bíblias ela traz como caridade, outras traz como amor. Quando nós falamos de caridade, nós estamos falando do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra nós vamos meditar um pouco acerca da graça, acerca do amor de Deus para com o homem, e de que maneira nós devemos amar uns aos outros. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vamos entender, aleluia, o amor de Deus para com o homem desde a criação do homem. Deus, ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus, ele cria o homem com um toque diferente, com um toque pessoal, como já foi ministrado nesta noite, com as suas próprias mãos e não apenas pela palavra. E ele sopra sobre o homem o Espírito de vida. E Deus, ele dá apenas um mandamento para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele não apenas criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, mas o homem participa do processo da criação, dando nome aos animais. Deus, ele deu uma honra muito grande, ele preparou um jardim para que o homem habitasse sobre ele, um lugar exclusivo, lugar de exclusividade nós damos para quem nós amamos. Tudo isso mostra o amor de Deus para com aquele homem chamado Adão. Mas o fato é que Adão pecou, louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que, aleluia, mesmo Adão tendo pecado, Deus, ele deu um castigo para Adão, mas ele não vira as costas. E além de Deus, ele ter feito o homem à imagem e semelhança, com um toque pessoal, colocando em nós o seu próprio fôlego de vida, ter colocado o homem em um lugar especial. A Bíblia diz que Deus, ele criou um elo entre ele e o homem. A palavra de Deus, ela vai dizer que todos os dias à tarde, Deus, ele vinha se encontrar com o homem, ele vinha visitar o homem no jardim do Éden. Isso mostrando o seu amor, o seu cuidado para com o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele não apenas nos criou, mas ele cuidava de nossas vidas. Ele visitava, aleluia, as nossas vidas ali no jardim, porque ele se importava com a nossa existência. Mas mesmo assim o homem caiu em pecado, e Adão pecou, Adão desobedeceu a Deus. E Deus, aleluia, vendo que Adão havia desobedecido, Deus, ele castiga o inimigo. Aleluia, castiga Eva por ter tentado Adão, dá alguns castigos para Adão, mas Deus não tira dele a oportunidade de voltar para Deus.
E assim na minha e na tua vida, mesmo que nós tenhamos pecado em algum momento da nossa vida, Deus, Ele não nos vira as costas, Ele não tira de nós a oportunidade de se voltar para Ele. É por isso que eu falei, queríamos falar de amor, e é impossível falar do amor de Deus sem falar da sua graça, sem falar da sua misericórdia. E aí ao longo da história nós vamos ver que Deus, Ele escolheu outros homens, e esses homens também pecaram. Deus escolheu Abraão, Abraão pecou, escolheu Davi, Davi pecou. E quando eles pecaram, Deus não havia errado na escolha, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos os homens pecaram. Quando a Bíblia diz toda, ela diz é no literal, louvado seja o nome do Senhor. Todos realmente pecaram e foram destituídos da glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas nosso Deus, Ele nos amou tanto, aleluia, de tal maneira que Ele não nos virou as costas, e Ele proveu um resgate para mim e para a tua vida por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o maior milagre. Essa é a maior prova de amor para com a minha e com a tua vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não desiste de você. Deus não te vira as costas. Podem te julgar incapaz, podem te julgar indecente, podem te julgar como um pecador. Mas Deus, Ele te vê como um filho, Ele te ama, louvado seja o nome do Senhor, e está sempre de braços abertos para receber a tua vida.